Fala galera, então chegamos ao terceiro episódio de Ruptura, um episódio que, para mim, vou ser bem sincero, tá? Até praticamente ali o meio do episódio, ele era muito um episódio de desenvolvimento, tá? Porque ele tava colocando muitos núcleos ao mesmo tempo, só que, querendo ou não, assim, não levando muito pra frente dentro, talvez, da trama que a gente gostaria que realmente estivesse acontecendo ali, tá? Ainda mais depois que os dois primeiros episódios, eles foram um arco muito fechado, né? O primeiro e o segundo episódio, eles conversavam muito entre si. E esse terceiro episódio aqui, querendo ou não, ele tá começando um novo arco dentro de Ruptura. E por isso, pra mim, ele não ia ter grandes efeitos, mas era ali 30 e poucos minutos de episódio, já tava claro na minha cabeça, tá? Ruptura, ele não vai deixar um episódio acabar de uma maneira morna, digamos assim, tá? Apenas desenvolvendo arcos, mostrando-lhe relações, aprofundando um pouco mais ali algumas famílias, como a gente vê a questão do Dylan, como a gente vê, né, a questão do Irving se aproximando da Felícia. Ele não ia acabar assim. Ele ia realmente colocar algo mais forte, para que tivesse realmente ali um acontecimento, digamos assim, no final de episódio, tá? Porque ruptura é ruptura, simplesmente isso. Não seria um acontecimento apenas por ter algo a mais para a gente ficar fomentando e teorizando durante, né, essa uma semana que a gente vai passar. Mas realmente algo que fosse importante para essa história maior, tá? Só que chegou um momento ali do episódio também que ele começou a ficar menos de desenvolvimento para mim e começou a entrar um pouco mais assim em aspectos interessantes da história, tá? Vou começar assim, ó. Tem tanta coisa de detalhes nesse episódio, tá? Vou começar em relação ao Milkshake. Porque nesse episódio eles batem muito na questão do Seth, né? A questão do Seth, inclusive a própria Gretchen, né, que a gente agora conhece, a mulher do Dylan, ela inclusive fala realmente ali sobre o Seth. A Natalie, naquela primeira parte que tem lá no escritório do Milkshake, fala Seth. Eu achei curioso agora, nesse momento que a gente está da série, eles baterem muito na questão de um primeiro nome para ele ali. E isso vindo não é de graça, porque os elementos de ruptura eles não são de graça dentro desse roteiro aqui. Então algo vai ter de importância sim. Eu gosto bastante da curva que tem, já que falei do Milkshake, sobre aquela bizarrice toda que tem dele receber os, né, os desenhos ali, né, os quadros com a relação do Kier. Cara, é bizarro, é bizarro. E, ao mesmo tempo, é interessante também ver a reação que ele tem de pegar, guardar. Ele também tem um sentimento, não é nem, sabe, é um sentimento ruim que ele tem também em relação, né, o que tem ele colocado, na forma como ele recebe aquele presente, e que ele pega e que ele esconde também. Quando a gente pega assim, ó, pra mim, já que eu falei do Milkshake, já que tem um detalhe também sobre o Ricken, a Natalie, a relação do livro do Ricken, tá? Pra mim, era uma ponta muito solta na primeira temporada, mas muito solta, sobre o livro simplesmente ter sido deixado lá pelo Milkshake, ter sido descoberto, ter sido passado por todos do MDR ali, ele ter tido a importância tal que teve também, assim como a própria conversa que tem da Natalie, né, com o próprio Ricken, com a Devon quando ela chega. Obviamente que eles percebem que tem uma importância na maneira como teve o efeito ali. Só que pra mim tinha ficado muito um buraco no roteiro da primeira temporada ali. O Milkshake propriamente, que teve, né, ali, cara, a obrigação de ler o livro do Ricken, ele deixou lá na sala de reuniões e nunca mais ele deu nenhum tipo de necessidade de procura, nenhum tipo de preocupação sobre onde é que estava o livro. Simplesmente o livro desapareceu e ficou por assim mesmo. E continuou o desenvolvimento daí em relação à equipe do MDR. Mas o Milkshake em si deveria ter tido algum tipo de preocupação sobre. E não teve. Só que o ponto que chega da Natalie ir para casa do Ricken já me traz um outro ponto, tá? Já me traz algo assim que, como eu falei propriamente, né, antes, já na crítica, cara, nada no roteiro de ruptura é deixado simplesmente por estar ali. Talvez isso também tenha sido algo colocado ali para que se visse como um experimento o que poderia acontecer. Porque eles ali, né, a Cobel, cara, o Milkshake, a Lumon em si, sabe sobre o Ricken e sabe que ele não tem esse poder no mundo exterior de conseguir colocar o que ele tem de ideias ali, né, na forma para passar para as pessoas e as pessoas realmente ele, não só gostarem, mas
acreditar no que está falado. Ele não tem esse poder. Só que a maneira como isso desenvolveu dentro, e a maneira como a Natalie conversa também com o Rickon, para mim não é algo solto também ali. Para mim é algo que foi colocado lá dentro como um experimento e algo que tem agora também algum tipo de explicação do porquê que teve aquele tal buraco na primeira temporada. E isso eu achei, cara, um assunto muito interessante da maneira como eles trazem esse ponto aqui, porque é algo que eu fiquei, assim, ó, muito tempo, depois da primeira temporada, pensando assim, por que deixaram tal coisa ali colocado e simplesmente se esqueceram por completo, né? Principalmente do personagem do Milchek, responsável por tudo isso, simplesmente ele não dá mais importância para isso. E o outro ponto é a Rehab, porque ela também, para mim, é ela que conversa com o Irving, tá? Eu ainda vou manter, até tem um vídeo que eu fiz, né, nessa semana ali, que eu liberei na quarta-feira, sobre o segredo do Irving, sobre a ligação que a gente vê, sobre, inclusive o Burt tá lá observando ele e tudo mais. Para mim, é realmente ela que é o contato do Irving. Isso não tá, obviamente, colocado em nada nesse episódio, porque o foco é outro, que tem no encontro, novamente, dela com o Mark. Mas ela também era um ponto, assim, que foi colocado na primeira temporada e tinha sido esquecido no arco final ali da primeira temporada. Só que também era algo que eu tava pensando assim, cara, eles não vão deixar isso solto. Eles têm que trazer isso, obviamente, né, na segunda temporada, porque Ruptura não é uma série que simplesmente apresenta elementos e deixa assim. E ela volta com uma importância muito grande. E simplesmente é o grande acontecimento desse final aqui com a reintegração. E essa reintegração, cara, tem muita coisa que pode realmente vir. E talvez o detalhezinho sobre o Mark agora ter essa ciência, né, por completo do interno e do externo, vai bater muito com o personagem da Harry. Porque eu estava ainda mantendo a ideia, tá, que tudo, aquilo que o Dan Erickson falou, tá? Tudo que estava acontecendo por causa da maneira como a Hailey fala sobre o que aconteceu com ela depois dos eventos da primeira temporada lá, do que ela realmente tinha visto ali como a vida que teria sua externa, que aquilo lá realmente era uma parte muito mais de vergonha, tá? Porque acho que Ruptura ainda tem argumentos para ambas as teorias. Tanto para Hailey ser essa personagem com a vergonha, ou ser Helena realmente como esse cavalo de Troia. Só que aquele detalhe que tem na conversa do corredor, quando o Mark e a Hailey param antes de ter o acontecimento das cabras ali novamente, aquele momento ali, como que a Hailey reage e o sorriso dela como vem, aquele ponto é muito uma questão, assim, até quando o Mark vira, volta caminhando no corredor e a Hailey para e dá um sorrisinho, que não é um jogo de sentimento entre os dois, tem nada a ver com isso. Ali realmente é, talvez assim, o momento que a Helena estava lá, olhando com detalhes, naquele segundo episódio, a gravação do beijo, aquele momento ela sabe exatamente o ponto. E a reação que ela dá quando o Mark dá as costas para ela e começa a caminhar na volta do corredor, é a reação ali da Helena. Então esse cavalo de Troia realmente está acontecendo para mim, tá? Realmente é isso que está acontecendo, realmente, sabe, a teoria ela ganha muito mais força por causa desse pequeno detalhe. E acho que esses pequenos detalhes todos, como tem na questão do elevador no final do segundo episódio, eles contam muito para um roteiro que ele é envolto em mistério. Então os detalhes eles são realmente assim algo que a gente tem que sempre prestar muita atenção. E daquele momento ali, vai me bater muito essa questão da reintegração agora em relação ao Mark. Porque como que essas duas figuras agora vão interagir? Como que isso realmente vai acontecer? Né? Porque a ciência por completo sobre o que está acontecendo, ela vem agora por parte dos dois. Um por causa da reintegração e outro por causa de todo o estudo que teve sobre o que aconteceu dentro dos corredores da Lumon. Né? Então, isso vai ser bastante interessante de saber. E tem um detalhe, tá, galera? O quinto episódio... Isso aqui pode ser um grande spoiler, tá? Caso alguém não tenha visto ainda. Mas, assim, eu acho interessante porque, já que eu tô falando muito de Cavalo de Troia, cara, o título do quinto episódio é justamente Cavalo de Troia. Por ser Cavalo de Troia, ele vai, obviamente, fomentar ainda mais que a gente chegue no meio da segunda temporada com um grande acontecimento ali e talvez desmascarar por completo
essa questão toda de Halle e Helena, que até acho interessante se for já justamente daqui a 2 episódios, tá? Pra que isso não fique, digamos assim, mais arrastado dentro da série. Esse ponto eu acho muito importante também, tá? E tem, obviamente, tá? Coisa assim, o centro de exportação, o que está colocado ali naquela conversa da Felícia do Irving, eu acho bastante interessante que o quanto mais que aconteceu daquela conversa que a gente não viu e o que a gente vai ver também ali de consequências daquela conversa quando o Irving se encontrar novamente com os outros e começar a contar. O quanto que isso também, né, vai ter de importância para se chegar, talvez, mais próximo desse corredor. Talvez depois dessa conversa isso já possa ter acontecido, porque a gente tem, né, essa interrupção toda, que a gente não tem exatamente uma timeline muito bem definida também, inclusive dentro da própria edição do episódio. Isso tudo sempre é uma maneira diferente que a gente está vendo em relação ao tempo. Que o tempo, dentro do que acontece com ruptura, cara, ele é difícil tu ter realmente uma determinação sobre como que está acontecendo a partir do interno e do externo. Então, esse ponto também, de mais ter essa descoberta, acho muito interessante. A parte das cabras, cara, é uma parte muito legal. É uma parte ali onde tu começa a ter, querendo ou não, essas interações ali com... Tu não tem explicação exatamente do que é a questão dos mamíferos, por que eles estão lá. Dá muita ainda, cara, argumentação para o campo todo da teoria em relação aos clones. Isso, obviamente, que acontece ali, mas, ao mesmo tempo, é legal porque a senhorita Casey tinha também essa importância ali em mais aquele departamento. Então isso é bastante curioso, porque traz também essa questão toda de revolta, né? A revolta, o que pode acontecer? A personagem da Gwendoline Christie, ela obviamente vai aparecer novamente na temporada e talvez seja já no próximo episódio. Porque eu acho que o Mark, né, nosso Marquez, consegue realmente colocar ali uma ponta de dúvida, não só nela, mas em todos ali. Mas como ela é líder, cara, e ela é realmente a atriz com maior importância que tem, né, dentro daquele grupo todo ali, daquele departamento, digamos assim, ela é quem vai guiar e para mim é ela que vai ter também uma participação maior. E a gente já tem a questão, né, do Logic Design em relação agora encabeçado pela Felícia também. Então vai ser interessante, cara, ver como que vai começar a fomentar também algum tipo de revolução ali dentro e o quanto que isso também vai ser permitido se a gente tiver realmente o Cavalo de Troia por parte da Helena ali dentro como Halle. Então, galera, que baita episódio, que parecia muito um episódio de desenvolvimento que eu tava gostando, né? A gente sabe muito bem como é que funciona essa questão de novos arcos, desenvolvimento de arcos para chegar em outro ponto, né? E ruptura, mesmo quando está desenvolvendo algum elemento novo ali, ele não fica realmente colocando, sabe, coisas na tela ali sem ter um porquê. Tudo acaba sempre tendo um grande porquê. Assim como, para encerrar essa crítica, cara, a Cobel, aquela conversa final com a Helena, aquela troca toda que acontece ali de uma tentativa de se recolocar novamente e a negação por parte da Helena, a parte do conselho do que poderia realmente acontecer se a Cobel fosse atrás da Helena, se ela realmente entrasse lá na Lumon, provavelmente ela não sairia mais de lá. Então talvez isso realmente seja a resposta do porquê que ela pega, não fala nada, apenas observa, apenas pressente o que pode acontecer lá dentro, pega das costas e vai embora. A Cobel, ela vai ser um ponto muito importante se a gente também pegar essa questão das teorias em relação aos créditos de abertura, para daqui a pouco ir e ficar ao lado do Mark e dos outros nessa parte do externo. Galera, coloquem mais comentários o que acharam sobre esse terceiro episódio de Ruptura e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.